Olá pessoal, estamos começando aqui mais um bloco, onde nós estamos dando continuidade à análise aí dos direitos fundamentais, mais especificamente estamos estudando os direitos individuais, primeira espécie dos fundamentais, como nós vimos aí nas nossas primeiras aulas. E hoje nós estamos no terceiro grupo dos direitos individuais, que é o direito à liberdade. Se você lembrar, nós já estudamos aí o direito à vida, direito à igualdade, e hoje iniciamos a análise do direito à liberdade. Quando se fala em liberdade, deve-se colocar sempre em mente, sempre relembrando as aulas passadas, onde nós trabalhamos, por exemplo, com qual dimensão se pertence à liberdade. Essa é uma perguntinha que já foi cobrada em prova, né? Você lembra? Que dimensão de direitos fundamentais pertence o direito à liberdade? Isso mesmo, muito bem. Quem lembrou que pertence à primeira dimensão de direitos fundamentais acertou, porque os direitos de liberdade foram os primeiros direitos conquistados, tendo em vista que eles funcionam como uma verdadeira proteção. São direitos de defesa do indivíduo, principalmente em relação ao Estado. Lógico que, como nós estudamos, ele não funciona só em relação ao Estado, mas também pode lhe proteger nas relações entre particulares. Quando estudamos aqui o direito à liberdade, se nós começarmos a ler o artigo 5º, nós verificaremos que existem muitos incisos do artigo 5º que estão ligados ao direito à liberdade. Nós não vamos analisar todos, vamos nos restringir àqueles incisos mais cobrados em prova, aqueles incisos que podem ter alguma interpretação na doutrina aí, ou quem sabe na jurisprudência. E é isso que nós fazemos a partir de agora. Então, convido você a abrir a sua Constituição Federal, no artigo 5º, onde nós iniciaremos aí essa exploração do direito à liberdade dentro do artigo 5º. E o primeiro inciso que nós vamos ler é o inciso 2º. Isso mesmo. Então você pode abrir aí a sua Constituição no inciso 2º, onde nós analisaremos agora aquilo que é chamado pela doutrina de liberdade de ação. Exatamente. Aqui nós vamos ter uma primeira acepção do direito à liberdade, mais conhecida aí como liberdade de ação. Vamos à leitura então do inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse inciso já foi cobrado em prova tanto na sua literalidade, né, onde eles vão mexer ali com as palavras, tipo tiro não, ou então tiro ninguém, né? Ao invés de colocar ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, colocar todos serão obrigados a fazer ou deixar de fazer. Então tem que ter muito cuidado com questões de prova que trabalham só com a modificação de palavras, de letras. Nós veremos aí que algumas palavras, se você trocar a letra, ela transforma-se completamente e se transforma numa questão de prova. Então minha primeira observação sobre inciso seria isso aí. Segunda observação, esta já de cunho doutrinário, diz respeito a uma segunda percepção que este inciso traz. Na verdade, este inciso, que é nominado de liberdade de ação, ele também apresenta uma concepção diferenciada, que é o chamado princípio da legalidade. Então, este inciso, ao mesmo tempo em que ele expressa a chamada liberdade de ação, ele também nos apresenta um princípio da legalidade. Por quê? Porque este inciso ele determina que é a lei que pode deixar, é a lei que pode obrigar, é a lei que vai determinar os caminhos. Só que aqui a doutrina afirma que existem duas mensagens distintas para dois interlocutores diferentes, né? Então, se nós analisarmos, esta legalidade, ela possui um primeiro destinatário que seriam os particulares, e um segundo destinatário, que seriam os agentes públicos. Daniel, como assim? Eu não entendi. Muito simples. Nós acabamos de ler o inciso e percebemos que a liberdade de ação permite que você faça ou deixe de fazer alguma coisa, né, conforme as determinações legais. E é neste ponto que a mensagem para os particulares vai ter uma peculiaridade diferente das dos agentes públicos. Então você pode anotar no seu caderno aí. Para os particulares, esta liberdade ou esta legalidade de ação significa poder fazer tudo o que não for proibido. Então, para os particulares, eles podem fazer tudo o que não é proibido. Isso significa cumprir a legalidade, isso significa liberdade de ação. Particular, ele tem a liberdade de fazer tudo que não é proibido. Ora, eu quero tomar uma decisão, eu quero fazer alguma coisa, é proibido? Não, posso fazer.
Ah, mas não está previsto em lei. Não importa. O que importa para o particular é simplesmente saber se é proibido ou não. Se é proibido, não pode. Se não for proibido, você pode fazer, você é livre. Tranquilo? Já para o agente público, e aí vocês daqui a uns dias serão agentes públicos, vocês entenderão como é que isso funciona melhor na prática. Para o agente público a mensagem é a seguinte: ei, agente público, você só pode fazer o que a lei manda ou o que a lei permite. Exatamente. Veja que o conteúdo dessa mensagem é diferente. Agente público, você só pode fazer o que a lei manda ou você só pode fazer o que a lei permite. Esta é a mensagem de legalidade, de liberdade para o agente público. E por que isso? Porque o agente público ele não age segundo as suas convicções. O agente público ele age por determinações legais. Ele simplesmente representa o ente público ao qual ele faz parte. Ele não tem autonomia de vontade, ele executa a vontade do Estado. É por isso que o agente público ele está adstrito em sua conduta ao que a lei determina, né? Ou ainda ao que a lei permite. Aqui, você aproveita essa compreensão para trazer dois conceitos que serão estudados com vocês em direito administrativo, né? Que é o conceito de, no caso do poder vinculado, né, que está adstrito literalmente à legalidade, ou seja, só pode cumprir aquilo que a lei manda, e também do chamado poder discricionário ou da discricionariedade, que permite ao agente público uma certa liberdade, mas dentro dos limites legais, ou seja, ele cumpre o que a lei permite que ele faça. Então são dois conceitos interessantes vinculados a esta interpretação. A título de exemplo, no que tange ao agente público, muito tranquilo aqui, só para você compreender como é que isso aqui influencia a sua vida. Olha só. Imagina, você pode pegar o seu carro, né? Entrar no seu carro, ligar ele e ir no supermercado fazer compra? Mas fala, Daniel, lógico, eu posso, é meu carro. Exatamente. Você como particular, você pode fazer tudo o que não é proibido. Você pega o seu carro, vai no mercado e faz compra. Tranquilo? Perfeito. Agora, imaginemos que você é um agente público e vamos supor que você trabalha aí no INSS, uma autarquia aí do governo federal. E o INSS possui alguns carros oficiais, algumas viaturas de uso de serviço. Eu pergunto, você poderia pegar um carro desse e ir no supermercado fazer compra? Ou então pegar um carro público e ir na escola buscar os seus filhos? Vocês entenderam a diferença? No segundo exemplo aqui, do carro público, você não tem autonomia de vontade em relação a esse carro. Aí você tem que perguntar, primeiro, o que a lei manda que eu faça com esse veículo? Opa! Eu tenho que executar o trabalho. Segundo, a lei permite que eu utilize este veículo para fins pessoais? Lógico que não. Então, é nesse sentido que eu afirmo que a legalidade para os agentes públicos é diferente da legalidade para os particulares. Essa questão já foi trabalhada em provas de concurso, ok? Mas é bem tranquila, só para você ter essa percepção. Tudo bem? Ficou claro aqui? Beleza. Que é a liberdade de locomoção. Ora, gente, liberdade de locomoção, você nem dizer que é um dos direitos fundamentais aí, mais básicos, né, talvez assim, mais permanentes, mais atuantes na nossa vida. No nosso dia a dia, nós sentimos na prática o que é ter essa liberdade de locomoção. Ok? Então, convido vocês para que nós possamos ler aí o inciso 15. Inciso 15 do artigo 5º, ele vai trazer aí a regulação da liberdade de locomoção. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então nós temos aqui um inciso bacana também para ser cobrado na sua literalidade em prova. Você vê que tem muitos detalhes, muita vírgula, palavrinhas ali diferentes, então cuidado com ele em prova. O segundo ponto que você tem que se atentar aqui seria o seguinte, e eu te faço uma pergunta. Liberdade de locomoção é um direito absoluto? Aí você fala, Daniel, que perguntinha. De novo, eu sei que não é. Perfeito. Nós sabemos que não existem direitos fundamentais absolutos. Ótimo. Mas por que não é um direito absoluto? Né? Se você analisar aqui o inciso, ele já te dá essa dica. Ele fala assim, é livre a locomoção em território nacional em tempo de paz. Em tempo de paz. Isso já foi muitas vezes trabalhado em prova. Ora, por que ele falou que é livre essa locomoção territorial nacional em tempo de paz? Significa, então, que se for em tempo de guerra ou situação semelhante, talvez a liberdade de locomoção seja restringida, correto?
Perfeito. Então, olha só, nós temos duas situações aí no direito brasileiro que estão previstas na Constituição, ali pelos artigos 136, 137, né, que é o chamado estado de sítio e estado de defesa. Estado de sítio e estado de defesa são aquilo que a doutrina chama de sistema constitucional de crise. São ações promovidas pelo Estado em momentos de crise institucional, até crise provocadas por eventos da natureza e outras situações, até mesmo guerra. Um dos exemplos seria a legitimação da restrição da liberdade de locomoção. Então, a liberdade de locomoção, em algumas hipóteses, dentro do próprio texto constitucional, pode ser restringida legalmente, sem problema algum. Além dessa restrição nessas duas circunstâncias, nós devemos lembrar as inúmeras hipóteses de prisão que existem no direito brasileiro. A se destacar aí a prisão em flagrante delito, a prisão determinada por ordem judicial, a prisão civil, que lá na frente nós vamos fazer uma análise dela, né? E ainda a chamada prisão militar, que não depende sequer de ordem judicial. Então, gente, nós temos aqui algumas situações dentro da Constituição que permitem restrição da liberdade de locomoção. Ficou claro isso aqui? Tranquilo? Por isso que a liberdade de locomoção não é um direito absoluto. Fazendo uma análise agora ainda deste inciso, eu quero chamar a atenção para você para o finalzinho do inciso, quando ele diz assim: podendo qualquer pessoa nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, né? Vocês estão nos assistindo aí de todo o Brasil, vocês sabem que o Alfa se localiza em Cascavel, no Paraná. Então nós temos aqui uma realidade muito interessante, até convidamos vocês para vir aqui, porque nós estamos próximos aqui do Paraguai, exatamente. E o Paraguai é uma grande feira maravilhosa. Se você acha que o Paraguai da sua cidade é barato, você não tem ideia do que significa ser barato, né? Geralmente nós saímos aqui de Cascavel com nossas famílias em excursões e vamos fazer compras ao Paraguai pela metade do preço. Isso mesmo. E, gente, quando a gente chega no Paraguai e vê aquele notebook ultra mega power de última geração, né, pela metade do preço no Brasil, aí você fica louco, né? Aí seus olhos crescem e fala: meu Deus, vou levar esse notebook aqui. E olha só, se você vier de qualquer lugar do Brasil, comprar um notebookzinho desse e voltar, você vende, paga a sua viagem, ainda sobra dinheiro para você. Ó, não estou incentivando você a ser muambeiro não, tá? Não me entenda mal. Só uma sugestão de um passeio interessante aí. Pois bem, um certo dia, um amigo meu, porque eu nunca fiz isso, mas um amigo meu foi ao Paraguai e foi lá e comprou um notebook. E aí ele está vindo com seu notebook de R$2.000 no Paraguai, né? Gente, R$2.000 no Paraguai significa que ele seria 4 conto no Brasil, tá? Então ele está vindo, andando, passando pela ponte do Paraguai, quando de repente, parado vagabundo! Um fiscal da Receita Federal para e pergunta: o que você tem nas suas mãos? Aí ele: isto aqui é um bem que me pertence. É meu bem. Aí ele: mas cadê a nota fiscal do seu bem? Você pagou o seu imposto? Aí esse cara olha para o fiscal e diz assim: você não conhece a Constituição? Porque a Constituição Federal diz que eu posso entrar, sair ou permanecer no território nacional com os meus bens. Eu estou entrando no território nacional com o meu bem. Então você não tem que me perguntar nada, eu não tenho que te dar satisfação. Gente, olha que situação. E eu te pergunto, quem que está correto nesse exemplo que eu citei? É o fiscal da Receita que está insistindo pelo pagamento do imposto, que no caso seria o imposto de importação, ou o brasileiro, que é meu amigo, mocorongo, que acha que sabe tudo da Constituição, leu a Constituição uma vez e acha que sabe tudo, que está entrando no Brasil e acha que tem o direito de entrar com seu bem, aquele notebook é seu bem, que ele pode entrar sem prestar contas a ninguém. Quem você acha que está sendo a situação? Ora, gente, é lógico que liberdade de locomoção não tem nada a ver com isenção tributária. Ele de fato tem liberdade para entrar com seu notebook no Brasil. Ele pode comprar 50 notebooks no Paraguai sem problema algum. Só que ele poderá entrar desde que ele pague o imposto de importação. Entendemos aqui? Então nós não podemos confundir liberdade de locomoção
com isenção tributária. Elas não vêm casadinhas não, tá? Você pode ir e vir, mas você tem que observar alguns preceitos legais. E aí outro exemplo nós poderíamos citar, né? Seria o caso, por exemplo, de você entrar em outro país. Você pode sair do Brasil. Beleza, mas alguns países existem visto para que você exigem, né? Visto para que você possa entrar neles. Então você tem que cumprir essa regulamentação, ainda que a nossa Constituição permita que você entre ou saia ou permaneça em território nacional. Ficou claro isso aqui? Então não confunda esses detalhes aí da liberdade de locomoção. Beleza? Só para você anotar aí no seu material aí, que ferramenta a Constituição destinou para que nós possamos proteger a liberdade de locomoção, né? Então, escreva, anote, você que nunca ouviu falar, é o chamado habeas corpus, né? Já anota aqui no quadro para você. Nós temos aí, para proteger liberdade de locomoção, o chamado habeas corpus. Como eu disse, não vamos trabalhar com ele hoje, mas hoje você já pode levar aí para casa, né? Já pode ficar com essa informação. O instrumento destinado pela Constituição para proteger a liberdade de locomoção é o habeas corpus. Beleza, aqui a gente finaliza a liberdade de locomoção de fato. Vamos agora para um próximo inciso que vai nos apresentar a chamada liberdade de pensamento. Talvez seja aqui o grande alvo da liberdade, né? Ou seja, você tem liberdade de pensar. Foi um grande rompimento da era da escuridão, ali, do absolutismo, para o momento ali do liberalismo. Então, esse princípio e esse direito que nós vamos estudar agora, que é a liberdade de pensamento, ele foi marcante para a definição dos direitos fundamentais. Então, convido você para que a gente possa ler aí. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, nós temos aqui, gente, a liberdade da manifestação do pensamento. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Primeira pergunta de prova: liberdade dessa manifestação de pensamento, será que é um direito absoluto? Pessoal, aí você tem que lembrar daquelas características que estudamos lá atrás. Lembram-se? Não existe direito fundamental absoluto. Pelo menos para nossas provas hoje, você tem que levar esse raciocínio. Não existe direito fundamental absoluto. Logo, a liberdade de manifestação de pensamento não é um direito absoluto. Pelo contrário, o próprio inciso já traz uma limitação embutida nele. Que é o quê? Olha, você tem liberdade para manifestar o seu pensamento da forma que você quiser, desde que você não fique anônimo. Isso mesmo, por isso que ele falou sendo vedado o anonimato. Significa que é proibido o anonimato. Você pode manifestar o seu pensamento da forma que quiser, mas você não pode se esconder, você não pode ficar anônimo, você tem que identificar. Recentemente, no Rio Grande do Sul, um escritor que nutria um certo ódio, uma certa revolta contra o povo judeu, escreveu várias obras, vários livros, né, falando mal ou falando coisas ruins da cultura judaica. Beleza. Ele escreveu esse livro, começou a vender esse livro, mas ele não se identificou. Ele não colocou quem era o autor neste livro. Ele vendeu um livro simplesmente falando mal dos judeus, dizendo que eles foram responsáveis por tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Isso aí todo mundo sabe como é que aconteceu. E divulgou, sem se identificar. Naturalmente, algumas associações do povo judeu do Brasil entraram com ações judiciais para tentar bloquear a venda desse livro. E que de fato ocorreu, né? Essa ação chegou até o Supremo Tribunal Federal. E algumas coisas foram tomadas, algumas medidas foram tomadas, como por exemplo, esse livro teve que ser destruído, né? E foi proibida a sua venda. Aí houve uma questão interessante: como é que se identifica o autor? Né? Porque isso aqui vai gerar um direito de indenização, danos morais, materiais, para quem se sentiu ofendido. Poxa, não tinha o nome do autor, então eles foram onde? Na gráfica que imprimiu, chegou: ei, gráfica, parabéns, vocês vão ser condenados, né, por crime de racismo, e vocês também vão responder processos civis de indenização de danos morais. Ok? Aí a gráfica: não fui eu, não foi ele. Logo apontou que foi responsável por escrever o livro, e ele teve que se justificar na justiça pela a forma como ele exportou. Então aqui onde nós temos um caso concreto exemplificando este inciso. O objetivo desse inciso aqui, quando vem do anonimato, é exatamente te dar uma garantia constitucional da liberdade de manifestação do pensamento. Ou seja, você pode manifestar, todas as pessoas podem manifestar o pensamento, mas se porventura você ofender alguém,
você tem que estar com a cara ali, né, para que a pessoa possa ir lá e tentar reaver esse dano que sofreu através de uma ação de responsabilização por danos morais ou até materiais, tá? Então nós temos aqui uma questão interessante. Eu te chamo a atenção também para o detalhe do próprio inciso. Esse inciso aqui ele já caiu em várias provas de várias bancas de concurso. E geralmente eles vão brincar com o quê? Sendo vedado o anonimato. Então muito comum você encontrar em prova, ao invés de sendo vedado, sendo permitido o anonimato. Muito cuidado. É aquele tipo de questão que só acerta quem tem leitura do texto constitucional. Olha, não se estuda direito constitucional sem ler a Constituição. Então, volto aqui a orientar você nesse sentido. Esse é um tipo de inciso que a leitura do texto constitucional constante, ele te ajuda a perceber o erro na hora da prova, ok? Existem várias bancas de concurso no Brasil que só trabalham com um tipo de pergunta assim. Pega o texto constitucional, tira uma palavra, coloca outra, muda uma ali, outra aqui, né, para tentar enganar o aluno. Então, você lendo a Constituição, você vai estar se preparando para esse tipo de concurso. Liberdade de consciência e crença religiosa. Na verdade, nós vamos ter aqui 3 incisos dentro do artigo 5º que vão fazer alusão à liberdade de crença e consciência religiosa. Então, convido vocês aí a ler os incisos 6º, 7º e 8º, né? São 3 incisos ligados a isto aí, ok? Então, vamos, primeiramente, antes de analisar o inciso 6º, fazer uma pergunta para você. Qual a religião oficial do Brasil? Eu falei, Daniel, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. Eu quero que você responda. Qual a religião oficial do Brasil? E não adianta depois que eu falar a resposta, você dizer que sabia não, porque o seu cachorro está te olhando. Ele sabe o que você falou. Qual a religião oficial do Brasil? Pessoal, eu sei que alguns podem ter respondido assim, é católica. Né? Outros mais fervorosos, não, é protestante. Né? Gente, o Brasil não possui religião oficial. Essa é a primeira informação que eu te dou, já cobrada em prova. O Brasil não possui religião oficial porque a relação do Estado brasileiro com a religião é uma relação de separação. Isso mesmo. Então, no Brasil, não vigora nenhuma relação de união ou fusão de religião com o Estado. Aqui, nós temos uma relação de separação. A esta relação, nós damos um nome na doutrina muito interessante, você já deve ter ouvido falar e que já caiu em prova. Nós dizemos que o Estado brasileiro é um Estado laico. Isso mesmo. Quando dizemos que o Estado brasileiro é um Estado laico, significa dizer que ele não possui religião oficial. E se ele não possui religião oficial, né, nós não podemos invocar religiões, padrões. Significa que no Brasil nós temos liberdade de escolha religiosa. É por isso que o inciso 6º traz esta garantia. Acompanhe a leitura, por gentileza. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, é garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Significa dizer que no Brasil você pode manifestar e exercer qualquer religião, porque a Constituição garante o exercício de qualquer culto religioso. Ficou claro isso aqui? Bem tranquilo, né? E não só o culto, gente. Se você analisar aqui, as liturgias também podem ser protegidas no direito brasileiro. E quando nos referimos à liturgia, nós estamos falando, por exemplo, da batina do padre, né, protegida. Nós estamos falando da utilização do livro sagrado de cada religião. Nós estamos falando da própria prestação de oferendas e cultos, né? E aí, até compartilhando com vocês uma experiência, né? Imaginemos aí que eu seja católico. Eu posso ser católico no Brasil? Lógico que pode, né? Brasil, liberdade. Pode ser protestante? Sim, claro que pode ser protestante. Você pode ser umbandista? É lógico que pode ser umbandista. Eu pergunto, você pode ser ateu? Aí alguns podem ficar assim em casa, né? É lógico que eu posso ser ateu. Gente, a liberdade de crer também é a liberdade de não crer. E eu posso ser satanista? Gente, é lógico que eu posso. Aí você fala, ai meu Deus, Daniel, Jesus Cristo, satanista é liberdade de escolha, de consciência. Eu posso escolher a religião que eu quiser. Se quiser, eu posso ser satanista, que é uma religião que existe em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Tá? E aí, gente, uma segunda situação. Eu, como satanista, resolvo oferecer um culto a Satanás. E aí, a minha noite, né, eu ofereço uma oferenda. E a minha oferenda é uma criancinha cortada do seu pescoço, oferecendo a Satanás.
né, gente? Não que o satanismo pratique esse tipo de coisa, mas imaginemos que algum culto queira fazer um tipo de manifestação, de adoração ao seu Deus dessa forma. A liberdade de consciência e de crença permitiria isso aí, pessoal? É lógico que não, né? Aqui você tem uma liberdade de consciência ferindo outras liberdades, outros direitos fundamentais, como o próprio direito à vida. Então não existe amparo constitucional em qualquer religião que queira exercer as suas liturgias, o seu culto, contrário a outros dispositivos legais, ok? Então tem que ter muito cuidado com isso aí, porque a liberdade religiosa ela não é tão absoluta assim. Ela comporta as suas restrições. Tranquilo? Um outro ponto que eu chamo a sua atenção, gostaria de compartilhar com vocês, é o do inciso 8º, que traz aqui um inciso muito cobrado em prova. Ele possui sua incidência bacana e geralmente ele traz uma certa dificuldade. Vamos ler ele aqui e eu quero compartilhar e explicar junto com vocês. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Pessoal, nós estamos diante aqui de um inciso que ele é conhecido na doutrina como escusa de consciência. Isso mesmo, escusa de consciência. O primeiro ponto que eu quero que você compreenda é o seguinte. Ele fala na Constituição que ninguém poderá ter seus direitos restringidos por motivo de sua crença ou consciência. Significa que você pode acreditar no que você quiser. Isso não pode interferir nos seus direitos. Ficou claro isso aqui? Esta é a regra. Gente, o direito, ele possui muitas regras. E geralmente essas regras possuem exceções. E aqui nós temos uma situação de exceção. E aí eu chamo a sua atenção. Todas as vezes que você vê uma palavrinha como salvo, ressalvado, ou com a palavra que indica uma exceção, ali tem questão de prova. Então você tem que dar uma atenção especial para este inciso. Porque ele diz assim, olha, em regra, ninguém pode ter direitos restringidos pelo aquilo que pensa. Entretanto, nós temos uma exceção, uma situação em que é possível restringir direitos por conta do pensamento, por conta da consciência. E quando que isso ocorre? Segundo a Constituição, isso vai ocorrer todas as vezes que existir uma atividade que é obrigatória e imposta a todos. Existindo essa situação, e você rejeitar realizar essa situação, e também rejeitar realizar uma alternativa, ou uma atividade alternativa, uma prestação alternativa àquela atividade principal, nessa situação, você poderá ter seus direitos restringidos. E aqui eu trago um exemplo muito claro para que você possa compreender. Imaginemos aí, a título de exemplo, o serviço militar obrigatório. Isso mesmo. Serviço militar obrigatório, ele é uma atividade imposta a todos os homens. Ela é obrigatória a todos os homens. Completou 18 anos, você tem que servir o serviço militar obrigatório. Beleza. Aí chega lá o malucão lá, né? Dreadlock, cabelão, calçona lá, aquelas bermudas, né? Parecendo a cueca. Chega lá, entrando para se alistar. Aí ele vê um coronel bigodudo, todo estrelado, com postura. E ele chega, e aí, coronel, beleza? Uhul! Fala aí, estrelado! Já fala com o outro lá, o coronel já se enfurece. Falei, maluco, sentido, levanta, senta, rola. Tá maluco? Tá achando que você quer o quê? A sua mãe? E já alopra logo, cara. Fala assim, bora, entra na fila ali para você se alistar. Aí o cara chega lá e fala, aí, coronel, a parada é o seguinte. Deixa eu dar a real pro senhor aí. A real é que eu não quero servir essa parada de exército, não. Coronel, você tá maluco? Isso é obrigatório? Aí eu falo assim, não, mas é porque a Constituição diz que eu não sou obrigado. Por que eu não sou obrigado? Porque isso ofende minha consciência. Eu sou pacifista e eu não quero me preparar para a guerra. Isso é contrário à minha consciência aí. Entendeu a real aí, coronel? Eu pergunto para vocês, ele é obrigado a servir, gente? É lógico que não é. Ele não é obrigado. Por quê? Porque ele tem liberdade de pensamento. E essa liberdade de pensamento não pode criar restrição de direito. Aí você pergunta, mas Daniel, existe aqui uma atividade obrigatória, realmente. Se existe uma atividade que é obrigatória e que é imposta a todos, deve ser a ele oferecido uma prestação alternativa.
a esta situação obrigatória. Então, se ele não quer servir o serviço militar obrigatório, ele tem direito constitucional de exercer uma atividade e uma prestação alternativa. Então o coronel, já que ele é pacifista, oferece para ele então uma atividade bem pacifista. Falou assim, então tá, já que o senhor não quer servir ao exército, porque não quer ir para a guerra e o senhor é pacifista, então o senhor vai cuidar dos doentes durante o mesmo período do serviço militar obrigatório. Isso está regulado em normativo que prevê o exercício de algumas atividades que não sejam essencialmente militares dentro das Forças Armadas, caso a pessoa não queira servir o serviço militar obrigatório. Ficou claro isso aqui? Então nós temos aqui uma situação onde é fornecida a atividade facultativa. Eu pergunto, e se ele recusar, exercer esta prestação alternativa? Aí sim, a Constituição diz que aqui nós temos uma exceção à regra. Se ele recusa a obrigatoriedade imposta a todos e recusa a prestação alternativa, ele terá seus direitos restringidos. E qual é o direito que será restringido? Nós voltaremos nesse assunto lá na frente, mas você já pode guardar no seu coração. O direito restringido, quem recusa o cumprimento da obrigação imposta a todos e da prestação alternativa, são os direitos políticos. Isso mesmo, ele terá seus direitos políticos restringidos. Então, na situação de escusa de consciência, ele pode ter seus direitos políticos restringidos. Tranquilo, pessoal? Até mais!